que vocês estão aqui bastante juntos nessa questão, porém, vem passando por alguns problemas com filhos. Por isso que eu falei que essa leitura, essa parte da leitura é algo mais direcionado para as pessoas que têm filhos, ou pessoas que vocês cuidam. Pessoas menores, pessoas mais imaturas, né? Seja irmão, seja sobrinho, seja afilhado, seja netos, pessoas que vocês aí desenvolvem esse papel de provedor e cuidador juntos na família. E esses jovens aqui que aparecem são pessoas que não têm tantas responsabilidades e estão em uma fase aqui de ser levado aqui pelas emoções, né? Então aqui são pessoas mais sensíveis, que são levadas pela emoção, está nesse período aqui, esse adolescente ou essa criança, ou esse pré-adolescente, né, ou essa pessoa mais imatura, por mais que seja um adulto, mas alguém imaturo, que está sendo levado mais pela questão do seu sentimento, da sua vontade, da sua idealização de algo. Então tem pessoas aqui que faz parte aqui do convívio de touro, uma pessoa em específico, ou pessoas que está nesse contexto de pessoas ali que não estão tão voltados para a questão da realidade, porque faz parte aqui de uma fase dessas pessoas que tendem a ter mudanças. Então, neste momento, são pessoas que estão nessa questão aí de descoberta, de vivenciando a vida de uma forma mais livre, mais solta, mais idealista, mais sem tantas responsabilidades aqui, né? Faz parte aqui do crescimento essa fase. Então, eu diria aqui que são adolescentes, pré-adolescentes aqui. E que assim, essas pessoas aqui, touro, elas tiveram algumas atitudes que não pensaram muito bem. Foram aqui levadas pela emoção, pela vontade, né, podendo ser muitas vezes visto como pessoas irresponsáveis. Porém, é por conta de uma falta de maturidade, tá bom? Essa pessoa em específico, ela tem uma característica bastante diferente dessas pessoas que cuidam. Você ou as pessoas aqui, provavelmente de touro, né, porque são bastante terrenas mesmo, conforme esse aspecto de touro. Essa pessoa, ela veio com esse contexto do emocional bem mais forte, pelo menos nesse período. Fica até um pouco aqui, não é difícil, mas assim, diferente do que vocês são, né, desse ser. E por isso aqui até eu entendi, vocês podem ter até, seja atritos, discordâncias, eu vou abrir mais sobre essa questão por conta dessa diferença, né? Umas pessoas mais maduras e responsáveis, mais pé no chão, enquanto tem essa pessoa que tem esse aspecto ainda adolescente, imaturo, idealista, fantasioso, sensível, bastante em evidência, bastante forte. Aqui mostra, touro, que nesse contexto que vocês vivem aqui, vocês estão passando por transformações. Sai a carta da torre para vocês, ou para essa pessoa específica, que eu vou dizer que é para essa pessoa que tem o ar de adolescente aqui, né? Ele ou ela está passando por transformações importantes nessa fase aqui. Então, assim, são jovens ainda, né? Tem essa energia muito jovem aí ainda, que está se desenvolvendo e agora está passando. Então, o jogo, para você, touro, tem essa questão, assim, bastante assim, forte falando sobre isso. Olha, essa pessoa é uma pessoa ainda que está se desenvolvendo, ela está passando por questões também, ela já tem uma característica mais específica, que é esse emocional mais forte, então pode ser levada pelos sentimentos, levada pela emoção, levada pelas idealizações, pelos sonhos dessa pessoa, e que além disso está num processo interno também mais delicado, está se transformando, então assim, está deixando de ser uma coisa para ser outra coisa, né? Essa questão do crescimento, né? Então, como eu falei, essa leitura está bastante direcionada para isso. Jovens aqui que estão passando por uma revolução. É uma questão aqui bastante forte aqui de explosões internas, né? Faz parte do desenvolvimento, do crescimento, passar por estas questões, né? Sair de uma fase para ir para outra fase. Então é muita coisa, muitas transformações, a mudança do pensamento, né? Então assim, tem questões aqui muito voltadas para as questões das sensações, né? Então assim, é bem forte a questão da adolescente, que todo mundo que está aqui, né, que tem mais de 18 anos, já foi adolescente, sabe muito bem do que eu estou falando, essas transformações internas, estas questões, né,
essas revoluções que a gente passa, hormonais, ou de relacionamento com as outras pessoas, descobertas novas. Então é um mundo novo para esta pessoa em específica aqui, né? E voltado para as questões dos relacionamentos e das sensações. Então aqui mostra que é alguém que está nesse processo de descoberta e também de... e isso tá levando vamos dizer, a uma... Essa pessoa, ela tá passando por uma instabilidade uma instabilidade física e emocional muito forte aqui com 2 de ouros. O 2 de ouros, ele fala dessa questão, um misto de coisas acontecendo. Então tem água nessa carta. Nessa carta tem a emoção, né, que são as águas, ou seja, é uma revolução, né? É uma instabilidade constante para essa pessoa, tanto envolvendo os sentimentos dele ou dela, quanto envolvendo a sua questão física, o seu corpo. Então, assim, o corpo se desenvolvendo. Pelo jogo aqui, tem uma questão forte de decepção, de rompimento, de decepção com outras pessoas, né? Então, seja porque gostou de alguém, né? Se iludiu com essa pessoa e houve traição, né? Tem uma decepção aqui muito forte. E isso tem deixado com que ele esteja como se fosse aqui no olho do furacão, internamente, que eu falo, por conta disso tudo acontecendo junto, né? Aqui envolvendo alguém que está começando a gostar de alguém, né? Ou está sentindo essa questão mais forte, começando a sentir essas questões. Então, assim, mostra que essa pessoa aqui está carregando um fardo grande. Um fardo grande. E nós, quando passamos por isso, a gente precisa ter um cuidado, os adultos, né? Para também entender a fase que eles estão vivendo, porque nós utilizamos, quando crescemos, amadurecemos, a gente passou por aquele turbilhão. Porém, é como se aqui a gente perdesse um pouco da sensibilidade com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, né? Então, muitas vezes, aquele adolescente, aquela pessoa está passando por uma questão emocional, só que aos nossos olhos, o que ele deveria se preocupar não seria isso, seria questões da nossa vida, ou seja, trabalho. Por que tá chorando se não trabalha? Então usamos esse argumento, ficamos insensíveis com o que o outro está passando, porque já passamos por essa fase, né? Então aqui cabe acolher esse adolescente aqui, né? Conversar, lembrando que ele ou ela não vai querer se abrir, lógico, com os pais, mas de alguma forma entender também o processo que ele está vivendo, está transformando, está modificando, tá gostando de alguém, tá passando por suas decepções nos seus relacionamentos, seja nas amizades, seja no gostar realmente de outra pessoa, né? E como se estivesse carregando um fardo, um peso nas costas, e não, nessa fase, ele não está querendo dividir com outras pessoas, né? Então, assim, alguém que quer aqui com 8 de copas, que tem se distanciado de alguma forma, tá se sentindo abandonado, tem um sentimento forte aqui de abandono dele, seja mais por conta, né, provavelmente aqui por conta dessa decepção que ele vem sofrendo. Mas direcione essa pessoa de uma forma mais carinhosa. Converse com ele, mostrando as opções, deixando claras as questões, mas de uma forma cuidadosa, assim, zelosa, cuidadosa, amorosa, trazendo um conforto, um aconchego para ele ou para ela, porque ele ou ela realmente é mais sensível. E as situações abalam mais essa pessoinha ou essa pessoa, entende? Então teria que ser uma fala mais tranquila com ele, ou mais cuidadosa. Pausa invertido, uma falta de satisfação muito grande, uma falta, não tem se sentido aqui valorizado. Essa carta aqui, 6 de pausa invertido, ela caiu na casa, vou dizer, dos pais. Vou falar dos pais e você vai adaptando. Ela caiu na casa dos pais, dos cuidadores, daqueles que provêm algo. Então, assim, tem um sentimento forte dessa pessoa de que não teria uma sensação aqui de orgulho vindo dessas pessoas. É um sentimento de que essas pessoas não se orgulham de mim. E está invertido. Então ele traz essa questão forte. Não somente isso, como eu te falei. É um 10 de paus. São muitas coisas que ele carrega, ela ou ele carrega nas costas. Então tem esse sentimento forte de as pessoas não se orgulham de mim. Né? Pode ser por conta de uma cobrança. Então já acha que as pessoas não se orgulham de mim. Não se sente valorizado por essas pessoas. Né? A questão das emoções aqui também com 7 de copas. Passando por essa instabilidade aqui também. Muitas cartas invertidas, né? 8 de paus também. Então aqui é como se ele ou ela perdesse essa motivação que ele estava, de certa forma, por conta de algo. Então é como se a vida parasse. A partir dessa questão que a torre trouxe, dessa questão, algo
algo foi muito forte para essa pessoa. Então, assim, pode ter sido um trauma, uma rejeição. Aí realmente é preciso ver com cada pessoa o que foi. Um trauma, uma rejeição, uma perda de alguém, um acidente, uma briga, uma confusão, algo nesse sentido, né? E que. Ou as pessoas que deram risada. Aqui tem alguém rindo aqui, ó. Tem alguém rindo, então alguém riu da cara dele, por ele ou ela ser sensível, isso foi demais para ele. Então, entende? Então é como se nesse momento ele sentisse isso tudo junto, né? De certa forma, uma vergonha, uma rejeição, uma falta de valor, as pessoas não se orgulham de mim, né? Aconteceu essa coisa, riram de mim. Então é como se a vida dele parasse aqui. Minha vida precisa ser esclarecido aqui entre vocês, né? Tem a necessidade de chamar para conversar, de ouvir essa pessoa, de melhorar a comunicação entre vocês, de saber o que é que está acontecendo, né? O que é que está trazendo essa insatisfação dessa pessoa. Tem um afastamento aqui também, seja viagem, seja afastamento. Tem algo que traz uma insatisfação nele e que tem muito a ver com essa torre, com esse algo que aconteceu, essa surpresa, isso que veio e que para essa pessoa não foi tão legal, né? Mexeu com ele de alguma forma e que é algo que deveria ter sido conversado aqui na família, da família, das suas relações aqui, um cuidador, um professor, uma professora, escola, muito forte aqui escola, muito forte família. Muito forte alguém que dita as regras, alguém que ensina e que dita as regras e que tenha sido aqui um pouco dura, severo com essa pessoa aqui. Não corte que ela tenha recebido, um corte que eu falo é um não vai poder, um corte nesse sentido que tem acontecido. E aqui com uma orientação, aqui pede para que saia a carta da Imperatriz, né? A carta da Imperatriz é a carta da mãezona, do cuidado, do zelo na medida certa, da calma, da transparência nas palavras. O 4 de espadas aqui é a comunicação. Aqui tem a necessidade, Touro, de olhar a comunicação entre vocês. Sai muito carta de espadas. Então, assim, uma comunicação mais calma, mostrando aqui com 4 de espadas todas as questões, esclarecendo de uma forma cuidadosa, de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, né? Trazendo aqui segurança para essa pessoa, amor. E mostrando aqui esse 4 de espadas, ele vem esclarecendo aqui. Ele fala de calma, de descanso, porém na questão da comunicação, que são as espadas, né? Então, assim, conversar com essa pessoa, mostrar as questões, esclarecer as questões de uma forma mais cuidadosa para ele ou ela.